Iniciando aqui, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, não tenho tanta paciência assim para gravar e até um pouco mais de trabalho para fazer com que a gravação suba para o YouTube, certo? Vou fazer uma análise aqui, uma resenha a respeito do livro Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Naturalmente é um livro muito prático. O Mortimer Adler, claro, dá um prefácio ali as primeiras 50 páginas a respeito do problema educacional e o estado da capacidade literária, da capacidade de leitura das pessoas, que já na década de 70, que foi a edição do livro que eu li foi escrita na década de 70, certo? Ele já faz um diagnóstico de que estava precário e, naturalmente, isso se configura também para os nossos tempos modernos, certo? De maneira muito mais exacerbada. Então, o livro do Mortimer Adler, a gente consegue extrair algumas ideias interessantes do livro. Em particular, uma ideia que eu não vi muita gente comentando a respeito nas reviews, as resenhas que eu vi na internet sobre esse livro. Mas, resumindo, o Adler, ele naturalmente classifica a leitura de livros, per se, né? Porque a gente pode fazer leituras a respeito de tudo na realidade. A gente pode ler. O ato de estarmos, por exemplo, assistindo o filme, de certa forma, uma leitura. É a percepção, a compreensão da linguagem simbólica daquele filme representa, de certa forma, é uma leitura. Você lê um quadrinho, etc. Mas o livro trata especificamente a respeito da leitura de livros. Então, o Mortimer Adler, em livros, ele separa, ele faz uma análise interessante a respeito da leitura, separando-a em, podemos dizer, como se fosse um compasso, né? Um eixo vertical e horizontal. A gente tem, então, portanto, as leituras de grau expositivo, que poderiam ser classificadas mais no eixo vertical, certo? E neste eixo, elevadamente, temos as leituras de grau expositivo, e mais abaixo nós temos as leituras de graus imaginativos, certo? Então, e no eixo horizontal, no Mortimer Adler, temos as leituras de grau, os tipos diferentes de escrita ou de livros que a gente pode encontrar. Então, temos livros de prosa, literatura, né? Ficção, teatro, esse tipo de coisa, e naturalmente mais tendendo para o lado expositivo da coisa, essas primeiras que eu citei sendo leituras de grau imaginativo, e as últimas, como por exemplo a história, ciências, nisso está contida também as ciências de cunho natural, e naturalmente a filosofia como coroa, que se compreende como uma análise expositiva / compreensiva, contemplativa e sintópica da realidade. E esse é outro elemento que ele puxa também. A gente pode ter 4 elementos, 4 graus, né? 4 graus de leitura que um indivíduo pode fazer. Para a leitura do livro, ele considera que todas as pessoas que estão lendo o seu livro já dominam a primeira, que seria a leitura de grau elementar. Ora, uma leitura de grau elementar pressupõe que o indivíduo já compreende os símbolos gramaticais de uma certa linguagem, no nosso caso, português, ou seja, o nosso alfabeto, o som que cada palavra faz e a sua configuração e organização numa palavra, e essas palavras se configurando numa frase, e essa frase compondo textos que contêm um contexto específico. Então, o Mortimer Adler já pressupõe naturalmente que para você estar lendo o livro dele você precisa ter dominado a leitura elementar, mas nem sempre isso se configura, né? Especialmente quando, por exemplo, vamos analisar para outra língua. Ora, você não pode avançar para os próximos passos da leitura, ou seja, a leitura de grau extensional, a leitura de grau analítica e a leitura de grau de características sintópicas, se você não domina a leitura elementar. Então, por exemplo, se você for aprender outra língua, você vai se despender um certo tempo, dominando e compreendendo o arcabouço simbólico que aquela língua vai trazer, ou seja, o seu alfabeto, os seus fonemas, etc., as suas palavras, né? Para poder, naturalmente, progredir os graus de análise de uma leitura. O próximo grau de análise que o Mortimer Adler traz para a gente é a leitura do grau inspecional. Ele fala que é muito importante
esse tipo de análise de um texto, e, novamente, você pode analisar o livro do Mortimer Adler por um grau expositivo, um grau analítico, de textos escritos, né, de livros, mas essa ideia dele, eu acho que você pode exacerbá-la, transpor ela para a realidade como um todo. Eu vou já chegar nisso com uma ideia muito fascinante, que ele traz na página 55, se eu não me engano, a respeito do comportamento ou da característica circular do conhecimento humano no que tange essa organização que ele faz, né, de leituras expositivas, conhecimento expositivo versus conhecimento imaginativo, os tipos de leitura, etc. Então, dentro da leitura exposicional, dizendo, a ideia é você ter uma noção básica do que aquele livro que você está lendo vai abordar. Então, a ideia é realmente folheá-lo. Você pega o livro, dê uma olhada, dá uma olhada sistemática e com atenção na sua, por exemplo, na sua capa, no seu título. O título muitas vezes fala muito a respeito do livro. Lê as orelhas do livro, lê de forma muito atenciosa o seu sumário, que de certa forma isso vai te dar uma prévia do que vai ser abordado, e até quando você for ler a maneira como o autor está construindo a sua argumentação de maneira cronológica e organizada, né? É isso que o sumário é. Olha, apenas livros muito desorganizados, que são símbolo de uma mente desorganizada, vão pular etapas. Então, não faz sentido o autor apresentar um texto nas primeiras páginas, um conceito nas primeiras páginas de um livro, se ele vem a explicá-lo 50, 60 páginas depois. Então, ler o sumário de forma atenciosa é uma maneira também de compreender a organização mental do autor e a maneira como ele vai estabelecer os seus conceitos, certo? Isto para uma leitura, por exemplo, de caráter não ficcional. O Adler também aborda no livro dele os tipos de leitura, como eu falei, para obras de caráter distinto. Então, ele tem um capítulo específico para fazer análise de obras de cunho científico, obras de cunho histórico, filosófico, e obras também, naturalmente, de cunho ficcional, literatura. Então, voltando, essa parte da leitura, a leitura exposicional, é de extrema importância para você ter um conhecimento prévio e moldar no seu imaginário, pelo menos essa é a ideia que eu puxei. Eu tento, quando eu estava lendo o livro, eu tentei analisar os outros livros que eu vi na minha vida e a maneira como eu me abordei, me debrucei sobre eles, né? E eu percebo que, de maneira muito inconsciente, eu sigo as instruções do Adler, né? De maneira, claro, não perfeita, ou não exatamente como ele instrui, porque cada ser humano é cada ser humano, e eu, como eu falei, estava fazendo isso de maneira inconsciente, mas, de certo modo, sim, quando eu me interesso a respeito de um livro, eu vou dar uma olhada na internet, eu vou ver o que outras pessoas falam do livro, então, de certa forma, isso é uma averiguação excepcional. Eu mesmo pegando o próprio livro e folheando um pouquinho, para ter uma noção do que eu vou me deparar, certo? O próximo passo, uma vez que você já tem um conhecimento do que o livro trata e mais ou menos como, é fazer uma leitura analítica a respeito do texto. E talvez essa seja a parte que mais leve tempo e seja mais custosa, no que tange, pelo menos, a investigação factual do texto. Novamente, tratando de livros não ficcionais. Leituras de caráter expositivo, né, como ele mesmo propõe. Portanto, quando a gente faz uma leitura analítica, o que nós estamos preocupados é entender exatamente como o autor está propondo as suas ideias e se aquelas ideias têm caráter factual, se elas são corretas. Então, por exemplo, se você vai analisar um texto, vamos supor, um Capital, do Karl Marx, ele vai fazer uma série de pressuposições ali, uma série de análises a respeito da realidade, e não é uma leitura excepcional, uma leitura não tão bem cuidadosa, você não vai estar necessariamente preocupado em analisar de maneira concreta se aquelas argumentações se sustentam na realidade. Talvez um certo bias, um viés pessoal, e nós fazemos isso para qualquer tipo de leitura e para tudo na nossa vida. Então, nós escutamos uma peça de informação, alguma coisa que alguém falou para a gente, e muitas vezes nós não nos damos o trabalho de expor essa peça de informação que agora entrou de forma inconsciente no nosso imaginário, nossa visão de mundo, ao escrúpulo de uma visão, de uma análise, de uma investigação analítica para verificar se aquela informação realmente se sustenta.
E é basicamente isso que a leitura analítica, a parte analítica da coisa trata. É você verificar, recorrer aos meios necessários, inclusive livros ou fontes externas, para verificar se aquela informação que o autor está propondo se sustenta. Uma vez que você tem a resposta, ou seja, agora você vai analisar, você vai fazer uma pergunta que o Adler propõe a gente a fazer é verificar, olha, suponha que quando você foi fazer a sua investigação analítica a respeito do livro, você concorda com o autor e vê que ele está factualmente correto ou factualmente equivocado. A quarta pergunta, portanto, de grau sintópico. E o que é a sintopia? É você fazer uma síntese, encaixar aquela peça de conhecimento agora pertencente à sua visão de mundo, à sua cosmovisão, e analisar, fazer a pergunta do e daí? Bom, se esse autor está correto, naturalmente, isso ou vai corroborar com a visão de mundo que eu tenho, ou vai conflitar com ela. Se corrobora, portanto, eu tenho que encontrar meios de encaixar ela na maneira como eu vejo para que fique mais completa. E se conflita, eu tenho que, talvez, dependendo do nível de conflito, reavaliar totalmente a minha cosmovisão. Então, essa mais ou menos é a ideia central do livro, passar por esses 4 graus de análise, e idealmente deveríamos fazer isso para todos os livros, mas o Adler, dentro do próprio livro, discute que alguns livros nem vale a pena você passar do grau inspecional, porque eles não contêm a substância necessária para uma análise analítica e tampouco uma análise sintópica, certo? Tem muitas outras ideias interessantes, mas eu gostaria de abordar uma em específico que eu vejo pouquíssimas pessoas falando na internet, que eu particularmente não encontrei, que é a ideia da circularidade do conhecimento humano. Então, eu sempre, quando o Adler estava trazendo à tona essa ideia do compasso, digamos assim, da verticalidade / horizontalidade das leituras, em grau imaginativo, expositivo, prosa, teatro, literatura, história, ciência e filosofia, nesta ordem, né, de mais imaginativa para mais expositiva. Logo me veio a ideia de que a maneira como o ser humano apreende informações da realidade. Porque se você for conversar com qualquer pessoa na rua, naturalmente você vai se deparar com graus diferentes, níveis diferentes na sofisticação de uma cosmovisão e de maneira interpretativa da realidade. O que isso significa de maneira mais leiga? Significa que é o seguinte, provavelmente, se você for conversar com um senhor de 80 anos de idade, por mais que seja iletrado, que nunca tenha estudado na sua vida, eu garanto que ele tem uma visão de mundo mais sofisticada, pelo menos estatisticamente falando, supondo-se pela quantidade de experiências que teve, portanto, estamos tratando aqui com a quantidade de contato que ele teve durante sua vida com a realidade, supondo assim, ele tenha um grau mais sofisticado de uma cosmovisão mais sofisticada da realidade do que, por exemplo, uma criança de 5 anos, até por conta da quantidade de experiência que aquela criança teve que lidar. Então, esse senhor, provavelmente, por mais que ele seja, vamos supor, ignorante, ou não seja uma pessoa que estudou na sua vida, ele vai ter passado para integrar conhecimento dentro da sua cosmovisão por esses 4 graus de leitura. Então, suponha, primeiro ele vai passar por uma análise elementar a respeito de um certo tema. Suponha que ele está aprendendo lá nos seus anos formativos uma certa profissão, um ofício. Ele vai ser um carpinteiro, ele vai ser um marceneiro, alguma coisa do gênero. Ora, a primeira coisa que ele tem que se preocupar é fazer uma leitura e uma aquisição de conhecimento elementar a respeito do seu ofício. Ou seja, ele vai ter que entender, compreender e aprender, abstrair, integrar na sua consciência, puxar para si, a sua personalidade, as características elementares daquele ofício, os símbolos principais que ele tem para exercer seu ofício. Então, por exemplo, se ele for um carpinteiro, ele vai ter que aprender o que, em primeira instância, é uma chave de fenda, o que é um martelo, isso se ele já não souber, e como eles são usados nas circunstâncias específicas. Logo após isso, ele vai fazer uma análise inspecional a respeito da realidade do seu ofício e verificar as maneiras diferentes, talvez, de usar essa ferramenta. Ele vai ver que o seu mestre, o seu tutor no ofício usa a ferramenta de um jeito diferente, que aprendeu com outra pessoa, e ela é útil para esta circunstância, e vai ter uma noção geral de como é a profissão como um todo. Ele vai verificar as possibilidades dos ramos que ele pode trabalhar, etc. Uma leitura analítica já a respeito do seu ofício, para esse senhor, lá nos seus anos formativos, seria, por exemplo, ele ter passado por um treinamento mais aprofundado, por exemplo, uma máquina mais especializada,
uma motosserra, uma esmerilhadeira, uma coisa do gênero. E ele se aprofundou, portanto, no conhecimento e dominou, trouxe aquele conhecimento para si. E a leitura sintópica, ou análise de conhecimento sintópico deste senhor no seu ofício, seria ele integrar todos os conhecimentos que ele adquiriu, toda a experiência que ele teve, toda a leitura que ele fez daquele universo chamado carpintaria, ou metalurgia, por exemplo, né? E utilizar este conhecimento para se torná-lo em sabedoria, certo? Mas perceba, este senhor certamente não atingiu o limite, ele não atingiu o ápice, a potencialidade máxima que a profissão tende para integrar. Por exemplo, vamos supor que ele fosse uma pessoa muito talentosa e tenha um elemento de um paradigma inovador na sua personalidade. Ele que seja uma pessoa que queira inovar a profissão. Ora, com o grau sintópico de conhecimento que ele tem, vai chegar a um certo ponto onde ele não vai poder mais evoluir, a não ser que ele retorne, ele finalizou, portanto, ele integrou completamente e fechou o ciclo de conhecimentos sintópicos com os dados e as experiências que estavam disponíveis para ele até o momento, ou seja, vamos supor que ele só tenha trabalhado em um setor específico dessa indústria durante 20 anos, e para ele evoluir agora e aumentar o seu horizonte de conhecimento sintópico a ser integrado na sua personalidade, ele precisa voltar, ele precisa fazer um salto, digamos assim, de uma análise expositiva da coisa, porque ele não tem nada mais a expor, para uma análise imaginativa, ou seja, agora ele volta para o grau da imaginação. No nosso caso, vamos analisar, por exemplo, um leitor. O leitor esgotou a quantidade, um escritor esgotou a quantidade de textos que ele pode expor e exprimir com a sua imaginação atual, e ele vai ter que consumir mais livros, ele vai ter que voltar ao grau imaginativo da coisa para aumentar o seu horizonte de fatos, o seu horizonte de experiências, para poder fazer o processo de novo, elementar, inspecional, analítico, sintópico, para naturalmente conhecer mais do mundo. E, em tese, e o Adler fala isso no livro, este ciclo é infinito, porque a realidade é infinitamente complexa. Então, essa foi uma ideia fascinante, que, por exemplo, na minha opinião, explica de forma muito concisa, não? Pelo menos foi uma sacada que eu peguei ali, problemas de dissonância cognitiva. Então, a dissonância cognitiva, ela não acontece quando um indivíduo propositalmente ou de forma deliberada se recusa a receber informações da realidade. Muitas vezes, eu vou dizer que sim. Pode até acontecer casos onde um indivíduo propositalmente sim rejeita algum fato específico porque conflita com a sua cosmovisão. Mas na maioria dos casos é que sequer um indivíduo saiu, ele se abriu de volta a essa possibilidade de analisar as coisas de uma forma imaginativa, para expandir o seu horizonte sintópico, e, portanto, ele fica preso dentro de uma concha, de uma bolha de fatos ali isolados e que o limitam a sua cosmovisão. E todos nós estamos expostos a isso em todos os aspectos da nossa vida. Você pode fazer esta análise que o Mortimer Adler faz para livros especificamente, para literalmente tudo. A maneira como, por exemplo, percebemos política, história, filosofia, as nossas crenças, as nossas religiões pessoais, né, digamos assim, os nossos dogmas, né, todos eles estão sujeitos a um certo grau de enviesamento e uma dissonância cognitiva. E o que é a dissonância cognitiva? Uma não sinergia com a realidade. Então, esse foi um ponto muito interessante que eu achei, o mais interessante que eu achei do livro do Adler, e eu acho que eu já repeti isso em algumas. Um vídeo específico meu, creio que foi um vídeo do Sertilange, né, do Vida Intelectual, que você consegue analisar a sofisticação de o quão sofisticado é um escritor, o quão competente ele é pela maneira como ele condensa informações em frases e nos seus livros, certo? O Adler, ele expõe essa ideia em 2 parágrafos. Essa ideia que eu achei genial em termos assim psicológicos, né, em termos em termos ontológicos, o conhecimento como se dá no ser, certo? E, bom, o áudio aqui já está na casa dos 19 minutos e eu acredito que é o suficiente para uma análise, uma resenha minha mais profunda do livro, certo? Então, é isso.